São Mateus, capítulo número 5, versículo 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. 5 e 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Que o Senhor Jesus aplique a sua palavra no nosso coração, palavra fiel, palavra verdadeira. Há alguns dias atrás, nós paramos para meditar sobre esse trecho bíblico. E hoje, nós trazemos também como leitura base. Porque, meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus nos compara a sal e a luz, o Senhor vem nos colocando como referência. E o fato da gente conseguir iluminar e conseguir salgar, não é simplesmente mérito nosso, mas é uma forma de testemunhar, como diz o versículo último aqui, para que todos vejam as vossas, não é obras, boas obras. E não nos aplaudam, não toquem trombeta, não nos coloquem em pedestais, mas que glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender uma coisa. Temos que ser sal e luz em todos os momentos. Não é só quando estamos na igreja glorificando a Deus, não é só no momento de festa, não é só no momento que nos reunimos, mas em todos os momentos, Jesus nos chama para ser sal e luz do mundo. E nessa oportunidade, eu quero levantar com os irmãos algumas reflexões da parte de Deus sobre nós devemos ser sal e luz em todos os lugares, inclusive nas eleições. Próximo domingo, se Deus assim permitir, teremos um dia importantíssimo, porque o país estará tomando decisões, e nós, como cristãos, segundo a Bíblia Sagrada, devemos estar também. Só que nós temos uma responsabilidade um pouco maior, porque nós somos sal e luz. Primeiramente, meus amados irmãos, eu quero levantar algumas reflexões da palavra de Deus sobre essa relação entre o cristão e as eleições. Eu quero convidar, por gentileza, algum irmão para nos ajudar. Lê Mateus 16 e 18. Alguns princípios que nós vamos levantar sobre esse assunto. E vamos começar com Mateus 16 e 18. Jesus falando, olha, sobre essa pedra, estou edificando agora a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Domingo vai ter um resultado. Alguém vai ganhar. E alguém não vai ganhar. E muitas vezes nós ficamos assim, mas o que acontece
se fulano, cicrano ou beltrano ganhar, eu não sei. A única coisa que eu sei, pela palavra de Deus, não importa quem ganhe, mas ele é ruim, não importa quem ganhe, mas não vai ser, não importa quem ganhe, uma coisa é certa: as portas da igreja, as portas da palavra, que o Senhor instituiu aqui na terra, não vai se abalar. O inferno não vai poder parar a marcha da igreja aqui nessa terra. Independente do que for o resultado, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Isso é certo. Pode acontecer o que acontecer, as portas do inferno não vai prevalecer. Porque quem prometeu garante, quem prometeu é fiel, aquele que sabe todas as coisas, a igreja é dele, é dele, é dele, é dele. É o princípio fundamental que nós temos que entender e relembrar ou aprender da palavra de Deus nesse sentido. Que não importa o que aconteça, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ponto. Agora, como a igreja vai proceder, aí nós não temos como trazer uma palavra mais certa. Até porque, por gentileza, livro de Esther, capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14. Quem achar, pode ajudar a ler. Esther, capítulo 3, versículo 13 e 14. Um trecho bem conhecido, até porque tivemos a oportunidade de ler ou de estudar de forma uma metodologia mais aplicada, o livro de Esther e de Ruth, na Escola Bíblica Dominical. E nós vemos que em certo momento, o povo de Deus se encontra num aperto muito grande. Chega Amã, um atribulado, conversa com o rei: rei, ó, tem um povo aí, ó, que não quer lhe obedecer, um povo aí rebelde, um povo aí que quer nada com o senhor, e vamos fazer aqui uma lei, e essa lei a gente marca um dia, e esse dia a gente mata todos eles, e fica com os bens, fica com o dinheiro, fica com as fazendas, fica com as propriedades, e vai dar tudo certo. E o rei, dá certo, vamos fazer a lei. Fizeram a lei. Então, meus amados irmãos, como comecei deixando bem claro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, independente de qualquer coisa. Ponto. Agora, como a igreja vai passar, ou como a igreja vai caminhar nesses dias, depende de uma coisa chamada lei. Nós vemos aí no trecho que foi lido, que uma lei foi colocada para destruir o povo de Deus. Se Deus não entra com providência, muita coisa ia acontecer. Não ia acabar o povo de Deus, certamente. Mas quantos iam ali perder a vida? Quantas mortes iriam acontecer? Quantos filhos que iam ver seus pais mortos? Ou seus pais ver os filhos, esposa, a esposa, ou esposa e o esposo? É por isso que nós trazemos importantíssimo o que nós vamos fazer no próximo domingo, porque vamos escolher aqueles que fazem a lei.
Uma lei bem colocada abençoa o povo. Uma lei mal colocada pode trazer transtornos, como trouxe para o povo de Deus. Mas pastor, será que você não está exagerando? Não, isso foi no tempo de não sei quanto, essa história de Esther. Paremos para refletir um pouco. Nossa equipe de missões, nossa eficiente equipe de missões, todo mês aqui tem trazido trabalhos, tem trazido informações do campo missionário. E nós somos testemunha de muitas vezes ouvimos palavras, testemunhos de países que não se pode se reunir como nós estamos reunidos hoje. Não pode pregar a palavra nas praças como nós pregamos amanhã lá no Coqueiral, nos sábados pela manhã ali de frente ao shopping. Não pode. Países que não podem haver conversões. Uma pessoa não é proibida de se converter. Países e locais que é proibido conduzir essa palavra. E o que é que faz tudo isso? Uma coisa chamada lei. É a lei daquele país que persegue, que impõe tudo isso. É por isso que eu trago a importância de nós fazermos diferença como sal e luz, para escolher aqueles que têm o poder de fazerem as leis que nós estamos sujeitos na sociedade. Se escolhemos bem, serão pessoas para fazer leis que possam ajudar. Se escolhemos maus, não sabemos as consequências. Os países que nós temos hoje como perseguidos, como situações caóticas, são países que fizeram leis, aqueles que tinham o poder de fazer lei fizeram, aqueles que tinham o poder de sancionar a lei, de autorizar, fizeram e está prevalecendo. É por isso que nós, como cristãos, como sal e luz dessa terra, temos que ter muito cuidado com a nossa escolha. Embora que nós temos que entender que a nossa escolha, por gentileza, João 8:36. A palavra do Senhor diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nessa escolha, irmãos, que nós temos o dever cívico e o dever de cidadão de contribuir, nós temos que entender que nós temos liberdade. Cada um tem o livre autoridade de escolher quem achar por bem de votar. Isso é liberdade, não apenas que a lei garante, mas que essa palavra nos garante. Nós somos livres, não apenas do pecado, não apenas da opressão, somos livres para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Se nós somos livres, nós não podemos ser subjugados. Não, eu não posso, não, eu tenho que votar porque eu pertenço a um grupo, o meu trabalho, ali onde eu moro, ali não sei o que, as pessoas, não. Você tem liberdade para escolher quem você acha que deve ser. Porque Jesus nos libertou em todos os sentidos para que nós pudéssemos ser livres. Nada nem ninguém pode subjugar o outro nesse sentido. Agora tem uma questão importante. Nós somos livres, cada um pode escolher quem quiser. Livres para escolher, mas não somos livres para poder colher as consequências da nossa escolha. Essa é a questão. É o que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 6, versículo 7, sobre a lei da semeadura.
Temos liberdade de escolher a quem nós achamos mais viável, ok. Agora, as consequências dessa escolha não tem como escolher, porque plantar é facultativo, colher é obrigatório. Não tem como plantar uma coisa e querer colher outra. Nós temos a lei da semeadura. E a grande questão é que nós possamos fazer a coisa com a prudência que Deus tem nos dado. Sabendo analisar, ou melhor, o que a Bíblia manda, examinar. Por gentileza, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 21. Examinai tudo, retende o bem. Analise, verifique, coloque seus valores em questão. Até porque, meus amados irmãos, nós já vimos que as pessoas que serão eleitas no próximo domingo têm o poder de fazerem as leis. Eu, como cristão, eu tenho valores. Esses valores que não são o que eu acho, o que eu entendo. São valores que Deus tem estabelecido através da sua palavra. Se eu, como cristão, se eu tenho essa palavra como regra de fé e prática, e eu escolho uma pessoa para me representar na sociedade, que contraria essa palavra, que escolha eu estou fazendo? Fica essa reflexão para a nossa vida. Eu particularmente sou uma pessoa que, segundo a palavra de Deus, vejo a grandeza de Deus em relação à família. Meu valor como cristão, família. Marido, mulher e sua prole. E na hora que eu vou escolher, se eu escolho uma pessoa que porventura não tem esse valor como essencial, que é um direito de cada um escolher o que quiser, eu posso estar correndo o risco de amanhã estar havendo leis que venham a prejudicar ou ir de contra esse princípio que eu, como cristão, tenho como absoluto, que é a família, por exemplo. É um momento de nós refletirmos. É um momento de nós pararmos. Porque uma escolha como essa não é importante. Eu considero importantíssima. Examinai. Veja se os seus valores estão colocados. Até porque hoje a coisa mais fácil que tem é saber os valores das pessoas, aqueles que deram o seu nome para ser candidato. Cada um sabe o que eles defendem e o que não defende, aquilo que gosta e aquilo que não gosta. E fica a cada um, o critério de cada um, escolher o que coincidir com seus valores, o que coincidir com a sua conduta. Até porque, meus amados irmãos, como diz a palavra, nós estamos num período que a nossa sociedade se comporta de uma forma diferente. Mas nós, como cristãos, somos diferentes. Não porque vamos nos comportar de forma diferente, mas como diz a palavra, porque somos sal, somos luz, fazemos a diferença na sociedade, daquele jeito que ela está, não vai dar, mas do jeito que Jesus quer, aleluia, nós vamos estar lá. Temos que fazer a diferença, principalmente em momentos cruciais, como é esse de domingo. Deus nos chamou para fazer a diferença. Não foi simplesmente para nós cultuarmos mais um dentro da igreja, não. Para ser sal e luz desse mundo que precisa a cada dia mais de Jesus, mais de Jesus, mais de Jesus.
Nós fomos chamados para fazer a diferença. Por favor, Mateus capítulo 5, versículo 37. A conduta do cristão, segundo Jesus, é essa: sim, sim, não, não. O que for sim é sim, o que for não é não. E passou disso é procedência maligna. Nós temos que ter, irmãos, o que a Bíblia chama da mente de Cristo. Nós não podemos ser mais um como nessa sociedade, que muitas vezes nós deparamos com pessoas que, por não conhecer a Bíblia, não conhecer Deus, tem um procedimento totalmente incoerente, até com a razão. Nós vamos escolher nossos representantes da sociedade. Mas nós temos que saber que a nossa conduta para com eles é sim, sim e não, não. Vivemos hoje na sociedade que tem adotado os seus políticos de quase como uma idolatria. Ah, não, esse aqui ou essa aqui. A Bíblia diz que a idolatria é algo que não agrada a Deus. E nós somos libertos da idolatria para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O cristão não pode ter essa idolatria cega. Ah, não, aquele ali é perfeito, nada acontece. Aquele ali não, mas aquele ali é perfeito. Ou, não. A nossa palavra, irmão, tem que ser sim, sim ou não, não. Se a pessoa que nos representa, seja ela quem for, faz alguma coisa certa, é sim, parabéns. Se faz errado, é não. Pode ser quem for. Se nós não pararmos para refletir sobre isso, nós podemos entrar numa massa de manobra que existe, mas nós fomos chamados para ser diferentes, sal e luz, sal e luz, sal e luz, sal e luz nessa nação. Vi certa vez 2 cidadãos debatendo, e um dizia que o candidato que ele estava pleiteando lá tinha roubado. E ele lá não queria acreditar, e aquele cidadão, como tem alguns conhecimentos jurídicos, provou por A mais B que houve realmente o roubo. E aquele outro cidadão, quando não teve mais argumento para se defender, disse: mas o outro roubou mais do que esse. Ou seja, nós estamos escolhendo qual? O menos ruim? A palavra de Deus diz que é sim ou não. Se fez coisa boa, é sim, é aplauso, é palmas. Se fez coisa ruim, seja ele quem for, é não, está errado. Porque a Bíblia aqui diz que o que passar disso é procedência maligna, é sim, sim e é não, não. Nós temos que ser esclarecidos porque nós temos a mente de Cristo. Não podemos ser mais um numa massa de manobra, não. Deus tem nos chamado para fazer a diferença. Jesus disse sim, sim, ou não, não. Porque o que passa disso? Procedência maligna. É triste, irmãos, quando vemos nessa sociedade alguém que se levanta e diz: olha, eu vou votar em fulano ou em fulana, porque ele está na frente das pesquisas. E eu não quero perder o meu voto. É triste ouvir uma coisa dessa. Isso dói. Perder o voto é quando você vota numa pessoa que não deve. Perder o voto é quando você vota numa pessoa que não cumpre seus princípios, seus valores. É triste, muitas vezes, como já presenciei,
ver duas adolescentes conversando e dizer: vamos votar em fulano, porque ele é bonito. E se nós não acordarmos, irmão, que tipo de representante nós estaremos levando? Se a sociedade faz isso, o problema deles. Nós somos sal, nós somos luz, nós fazemos diferença aqui nessa terra. Não podemos ser levados com essa situação. Fomos chamados para fazer diferença aqui nessa terra. Glória a Deus. Convicção daquilo que nós estamos fazendo. Por favor, Provérbios capítulo 11, versículo 1. Quem achar pode ler. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor vem falando nesse versículo e tantos outros na Bíblia Sagrada sobre honestidade. E mais do que nunca o cristão tem que ser honesto. Se o cristão não for honesto, o que ele está fazendo? Se não cumpre nem o que Jesus estipula. E nós temos, infelizmente, num período como esse, muitas tentações. Em relação a pessoas que querem, em troca do dinheiro, ter o benefício do voto das pessoas. E nós não podemos entrar nessa mesma vala comum. Não, pastor, mas todo mundo faz. Muita gente faz. Só lembrar que a Bíblia diz que tem muita gente também que vai para o inferno. Que a porta é larga, o caminho é espaçoso e vai muita gente também. Então não é porque muita gente faz que eu vou sair desse princípio, não. Quem quiser se desmantelar, se desmantele. Quem quiser fazer coisa errada, faça. Mas eu vou ficar naquilo que eu aprendi na palavra de Deus. Justiça. O ímpio faz. Alguns deles recebem lá um valor e tem a promessa de votar. E o cristão? Quando a Bíblia fala sobre honestidade, nós temos um dever de cidadania, de poder escolher, mas pela Bíblia, escolher e não se vender. Até porque o nosso preço já foi pago. Eu já recebi o preço. Não foi dólar, não foi libra esterlina, não foi real, mas foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Jesus já pagou o nosso preço. Ah, não. Me ajuda aí. Aí eu comprar essa peça do carro aí que a gente se resolve. Me ajuda aí, eu estou precisando comprar um sofá novo, que a gente se resolve. Me ajuda aí, rapaz, eu estou precisando fazer aqui uma reforma, botar uma ar-condicionado aqui em casa, resolve. Me ajuda aí, rapaz, que eu vou botar aqui uma cerâmica na igreja, estou precisando aí. Nós precisamos é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus. Como é que nós fazemos diferença se nós agimos do mesmo jeito? Independente de qualquer situação. Nós temos que ser sal e luz dessa terra. A desonestidade tem o seu campo. Eu particularmente, e os irmãos que trabalham na segurança pública, vê que nessa época, o que tem de pessoas cometendo irregularidades contra a lei é imenso.
Agora imagine tantas pessoas que são presas. Sai lá o resultado. Tantas pessoas foram presas porque vendendo voto, foi no boca de urna. Agora imagine que testemunho se um cristão estiver no meio daquela situação. Não adianta ele ser bom pregador, não adianta ser bom ensinador, cantor. Tem que ter vida, tem que ter vida, tem que ter vida na presença de Deus. Por isso nós temos que entender. E essa palavra nesta noite é como uma vacina para todos nós. Para que o Senhor possa nos ajudar. Faça a diferença. Não seja igual àqueles que estão aí fazendo as coisas tudo errado. Quando chegar para vocês, não. Mas por quê? Porque eu sou crente. Porque Jesus é na minha vida. Porque eu sei que isso é errado e eu vou para o céu. É a nossa posição como cristão. Porque não, irmão, nós vamos ser só religiosos. É mais um que frequenta uma igreja, que tem uma religião, que vai lá nas terça, quinta e domingo, e nos outros dias quando tem alguma atividade. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para fazer a diferença. No próximo domingo, peça a Deus uma coisa chamada sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Para que você e eu possamos fazer a melhor escolha para a sociedade. Não é a melhor escolha para mim, não. É para a sociedade. Que às vezes a gente sabe que o camarada não vale. Não, mas eu vou porque se ele conseguir, eu me dou bem. Mesmo sabendo que a sociedade vai se dar mal, mas por interesse próprio. Que tipo de cristianismo é esse que nós pregamos? Peça a Deus sabedoria. Senhor, dê sabedoria. Até porque, irmãos, é só você e a urna ali. Não tem ninguém fiscalizando, não tem ninguém oprimindo. Peça a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa fazer a melhor escolha para a sociedade. Até porque, meus amados irmãos, Provérbios 29, versículo 2. Por gentileza. Quem achar pode ler. Provérbios 29, verso 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Eita glória! Quando o justo está na eminência, quando o justo está na liderança, quando o justo está numa posição elevada, benção. Agora, quando é o ímpio, a Bíblia diz que o povo suspira. Eis aí a grande responsabilidade que nós temos diante de Deus. E meus amados irmãos, nós temos que entender também outra coisa. Quando falamos sobre o cristão e as eleições. Horas depois, geralmente, depois que acabar a eleição, tem a apuração e sai o resultado. Aí, uns conseguem e outros não conseguem. E qual é a nossa obrigação como igreja? Nós temos que orar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e verso 2. Antes de tudo, pois exorto que se use e prática da súplica, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida
Nós não podemos fazer igual à sociedade. Ah não, quem ganhou foi o que eu não queria. Ah, então eu vou blasfemar, eu vou xingar, eu vou querer que dê tudo errado. Não, 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 não. Nós somos igreja de Cristo. Mas quem ganhou não era o que eu queria, mas eu vou orar por ele. Mas essa pessoa não era, mas eu vou orar por ele. Por quê? Porque é a palavra que nos manda orar pelas autoridades. Mesmo que seja a oração, Senhor, ajuda ele a não fazer maldade não, Senhor. Segura ele, Senhor. Mas vamos orar, independente de quem for. Para que a Bíblia diz que nós possamos ter dias sossegados. Outro não, a sociedade, na sua grande maioria, vai blasfemar, vai xingar, vai questionar, vai querer que tudo dê errado, não. Nós não queremos que tudo dê errado, nós estamos no mesmo barco. Se der errado, nós estamos juntos dando errado. Mas nós vamos orar por aquele que pode transformar. Deus pode transformar, Deus pode até converter, Deus pode salvar, aleluia, e o nome dele ser glorificado. Até aquele que a gente tem como a pior pessoa que existe, Deus pode pegar ele, salvar e fazer dele uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos exemplo de Saulo de Tarso. O camarada era meio ruim. Meio porque eu não quero ser contundente, mas o cara era ruim todo. Tanto é que quando o próprio Jesus fala com o profeta, olha, vai lá orar por ele. Ele está orando, vai lá impor as mãos sobre ele, mas Senhor, não sei se o Senhor sabe, mas ele é aquele cara meio ruim, matava, prendia e fazia coisa ruim. Vai, Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu creio que Deus ainda pode levantar muitos vasos escolhidos para fazer a diferença nesse mundo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, saiu o resultado, vamos orar. Ah, eu queria que fosse esse mesmo, vamos orar por ele. Eu não queria que fosse esse, vamos orar por ele. Eu detestei que foi ele ou foi ela, vamos orar do mesmo jeito. Porque se a igreja não orar, quem é que vai orar? Se a igreja não orar, quem é que vai orar? Glória a Deus. E alguém vai dizer, não compreendo. E você pode dizer, e é mística que você não compreenda. Porque está escrito, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas nós que somos salvos é poder, é poder, é poder, é poder de Deus essa palavra. Próximo domingo, que cada um exerça o seu papel de cidadão. Como nós vimos, cada um tem a liberdade de escolher quem quiser. Agora as consequências, não temos direito de escolher. É a lei da semeadura. Mas que nessa noite, através dessa palavra, que serve como uma vacina para a nossa vida, nós possamos fazer a diferença nessa sociedade. Meu sonho é que nas reuniões de planejamento desses partidos, que eles se reúnem para ver, olha, como é que a gente faz para conseguir voto, assim, acolá, aquela coisa toda, surgisse um problema lá para eles. Mas que problema? Era alguém dizer, olha, tem um pessoal aí que é diferente. Tem um pessoal aí que não se vende. Tem um pessoal aí que não vota através de favores. Tem um pessoal aí que não se influencia por causa de pesquisa. Que não se influencia porque um camarada é mais vistoso no que é. Que os seus líderes não estão de braço aberto para receber as benéficas. Tem um povo aí diferente que a gente tem que fazer uma estratégia diferente.
E alguém perguntar, mas que povo é esse? É um povo que diz que vai morar no céu, é um povo que diz que anda com Jesus, é um povo que diz que anda segundo essa palavra, é um povo que faz a diferença. Eu espero que um dia nós possamos ver isso na nossa nação. Ver uma igreja que faça diferença, não que faça apenas número. Não fomos chamados para ser mais um, fomos chamados para ser bênção, sal e luz aqui nessa terra. Mas para que isso? Para que a palavra de Deus que nós lemos possa se cumprir. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem, 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 glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sendo sal e sendo luz, nós vamos dar testemunhos que Deus é na nossa vida. Testemunhos mais fortes do que, quem sabe, pudéssemos dar numa tribuna como essa, no microfone para multidões. Porque não vamos dar de palavras, vamos dar de ação e de vida, em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus, aquele que nos chamou e nos resgatou, possa nos ajudar. E que nós possamos cumprir o nosso dever de cidadania, mas com a diferença, como sal e luz desta terra.